Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade à meditação que nós estamos fazendo. O tema do qual nós estamos tratando é o porquê devemos meditar e examinar as Sagradas Escrituras, né? Devemos, né? É um dever, é uma obrigação, é um mandamento. Bom, irmãos, eu acredito que para alguns é uma obrigação, para outros um dever, né? Não tem base nas Escrituras que nos dê referência para dizer que é um mandamento, mas Deus cobra dos líderes de uma maneira ímpar, singular. E nós, irmãos, que somos liderados, temos no mínimo o dever de estar meditando as Sagradas Escrituras. Em todos os meus vídeos que eu tenho postado acerca desse assunto, nós temos tratado disso e tem mostrado claramente que no mínimo é um dever de todo cristão estar meditando as Sagradas Escrituras. Irmãos, hoje eu vou trazer aqui o texto de Atos capítulo 6, que fala sobre a instituição dos diáconos. Eu não vou ler o texto inteiro porque vai requerer tempo. Houve uma divergência entre os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica, né? No qual o ministério cotidiano de partir de pão estava tendo alguma divergência no sentido de que as mulheres gregas, as viúvas gregas, estavam sendo de alguma maneira desprezadas nessa questão. E os apóstolos falaram assim, não compete a nós, né, deixarmos o ministério da palavra e da oração para cuidar da mesa. Então escolha entre vocês homens cheios do Espírito de Deus, da sabedoria, para que possa ser constituído para essa questão. E assim foi escolhido, e um desses escolhidos foi Estevão. Depois os irmãos podem fazer a leitura do texto do capítulo 6 de Atos. O que me salta a atenção aqui, irmãos, no último versículo aqui, no versículo 7, que diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, irmãos. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, olha o que me salta a atenção nesse texto. Primeiro que os apóstolos, irmãos, eles tinham uma dedicação tão grande pelo ministério da palavra, irmãos. Eles tinham um senso de dever tão grande com essa parte tão importante que é o ensino, que é a doutrina, que é a exortação, que é a meditação, né, que é examinar, buscar, né, o conhecimento para que as revelações brotem, para que eles apliquem a doutrina de Cristo para o povo, que eles falam, não, escolha homens para fazer essa parte, nós não podemos deixar essa parte. E olha só, irmãos, que eu entendo, que eu aprendo com esse texto, por virtude dessa dedicação tão grande deles, irmão, a porção deles a cada dia aumentava muito mais na hora que eles estavam pregando a palavra. Olha o que diz o versículo 7, irmãos. E crescia a palavra de Deus, ou seja, se multiplicava. O povo estava recebendo a palavra de maneira tão grande que multiplicava muitos o número dos discípulos. Ou seja, muitos estavam se convertendo ao evangelho, de maneira, irmãos, que até os sacerdotes estavam se rendendo, obedecendo à fé. Irmãos, para a gente convencer um sacerdote, um escriba, um fariseu, um sumo sacerdote, a fé, irmão, tem que apresentar para eles fundamento bíblico do que aquilo que nós estamos falando procede. Paulo apresentou para eles que tudo aquilo que as escrituras falavam, porque Paulo buscava o conhecimento da lei, das escrituras, dos profetas, para provar para eles, para pregar para eles que o Cristo no qual eles rejeitaram, eles crucificaram, era o Messias, era o Filho de Deus, de maneira que era tão convincente aquilo que Paulo pregava, que diz aqui o texto, uma grande parte dos sacerdotes obedeceram à fé, ou seja, foram convertidos pelo poder, pela autoridade da pregação da palavra de Deus que saía da boca de Paulo e dos apóstolos também. Olha a importância, irmão, de dedicarmos à oração, né, e à meditação da palavra. Muito maior proveito teremos na hora que vamos ministrar a palavra de Deus para aqueles que precisam. Deus abençoe a todos, irmão. Fiquem na santa paz de Deus.